Olá, centelhas iluminadas e abençoadas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Temporariamente Humana, e esse é o primeiro vídeo de uma nova série que a gente está começando aqui no canal, a série Iluminada Mente. Nessa série eu vou compartilhar com vocês um assunto que eu amo, que é o assunto iluminação espiritual. Como alcançar a iluminação, como viver uma vida mais iluminada. Então, nessa série, que vai ter 10 episódios, eu vou trazer para vocês pontos, tópicos, aspectos que eu percebi serem importantes na jornada de expansão de consciência, de iluminação espiritual, de transcendência do sofrimento humano. Porque o sofrimento, ele é um estado mental, ele é produzido pela mente. Então, quando a gente tem uma mente iluminada, translúcida para a passagem da luz, então a gente vive uma vida mais alegre, mais leve, mais feliz, e a gente consegue estar presente para aproveitar as bênçãos, a prosperidade, a alegria, o amor, a felicidade, o prazer e a paz que a vida tem para nos oferecer. Porque quando nossa mente está em paz, o nosso corpo fica mais saudável, a gente fica mais alegre, as pessoas à nossa volta ficam mais alegres, tudo fica muito melhor quando a gente está com uma mente em paz. E o nome do nosso vídeo de hoje é A Mente Não Existe. Uau, mas você já começou com um negócio que dá um nó na cabeça. Como assim a mente não existe? Pode ser que muita gente fique até revoltada com essa afirmação de que a mente não existe. Mas calma, eu vou explicar para vocês. E é muito importante esse conceito de compreender o que é a mente e saber como lidar com ela. E o nome da série é Iluminada Mente. E você está dizendo que a mente não existe, Mai? Então vou compartilhar com vocês esse entendimento, que foi algo que demorou um bom tempo para eu chegar a um entendimento mais profundo desse conceito do que é a mente e da mente não existir de fato, e o que na verdade é isso que a gente fala que é mente. Então, se ela não existe, então eu fiquei sim com um nó na cabeça. Não quero me colocar aqui numa posição nessa série de alguém que já é iluminada, já transcendeu tudo que tinha para transcender, sei lá, alcançou o nível de Buda. Não, não, de forma alguma. Mas assim como eu comecei meu canal, eu dizia que esse canal aqui era um diário da minha expansão de consciência, e dizia também que eram reflexões filosóficas de livres pensamentos sobre questões que dão sentido à vida. E continua sendo um diário de expansão da minha consciência, continua sendo um local de reflexões, epifanias, de ir compartilhando como está sendo minha jornada. E ultimamente, já tem uns 3 anos, que esse assunto da iluminação, ele mexe muito comigo. Eu comecei o canal querendo manifestar mais riqueza, mais prosperidade, assim como todo mundo que começa, é o bolso que dói, querendo manifestar uma vida de abundância. Então entrei na questão da lei da atração, estudando tudo isso para manifestar e co-criar uma vida de mais satisfação financeira. E aí eu consegui sim manifestar muitas coisas maravilhosas, e continuo, claro, também utilizando os princípios da lei da atração, das leis do universo, que são muito importantes para que a gente até chegue ao ponto de começar a se questionar sobre a iluminação, a se questionar o que existe além disso, o que, qual é qual é a questão mais profunda do que isso. Então é muito importante sim a gente, porque ninguém que está em modo de sobrevivência vai estar preocupado em iluminação espiritual. A pessoa está com a barriga doendo, ela quer comer naquele momento. Então a vida vai trazendo o assunto conforme a pessoa está no grau de entender e receber aquele assunto e acolher e ser útil para ela, né? Então, se você clicou nesse vídeo, é porque é a sua hora de compreender esse conceito que eu tenho para compartilhar com você aqui, de que a mente não existe. Então, vamos lá. O nome da série é Iluminada Mente, mas por que a mente não existe? Eu vou compartilhar com vocês aqui quando
essa ficha caiu para mim. Eu já tinha ouvido muitos mestres falarem, quando eu falo os mestres, os mestres principalmente do Advaita Vedanta, que são os que mais falam de iluminação, e os mestres modernos também, né, os mestres modernos, como Eckhart Tolle. Então, gente, Robert Adams, eu estava assistindo um documentário da vida do Papaji, que foi um mestre, um guru indiano, foi o mestre da Gangaji, que é uma mulher iluminada americana, está ainda viva e faz suas palestras sobre iluminação, e foi mestre também do Muji Baba, que eu gosto muito. Ele tem um ashram em Portugal, é um dos mestres iluminados modernos que eu gosto muito de seguir. Ele segue bem a linha do Advaita também. Então, eu estava assistindo esse documentário do Papaji. É um documentário que só tem em inglês, pelo que eu saiba, da vida dele. Então, tá no YouTube, inclusive, né? Papaji Documentary. Você pode digitar para depois assistir, caso talvez tenha legendas em português e eu não tenha percebido. Mas nesse documentário, é, ia falando da vida dele, de como que ele se iluminou, e era um documentário que entrevistava pessoas que tinham é, supostamente alcançado a iluminação espiritual só por conviverem com o Papaji, só por irem até a Índia e conviverem muitos europeus. E o que mais me chamou a atenção nisso é que as pessoas entrevistadas eram pessoas comuns, não eram aqueles buscadores espirituais que ficam, sabe, que renunciam tudo, fazem voto de pobreza, vão se trancar num monastério, enfim, num ashram. Não, eram pessoas comuns. Por exemplo, teve um que ele era taxista, ele era da Dinamarca, ele era taxista em Copenhague e ele foi até a Índia para conhecer o Papaji, porque ele era bem famoso na época, o Papaji, e ele conviveu com o Papaji por alguns dias, eu não lembro se foi meses, não fala exatamente quanto tempo cada uma dessas pessoas entrevistadas ficou convivendo com o Papaji para ter, né, a iluminação ali destravada, desbloqueada pelo mestre. Então ele era taxista em Copenhague, um dinamarquês, uma pessoa muito simples, dava para ver no rosto, no jeito que ele falava, e ele contou que depois que ele alcançou essa iluminação ao lado de Papaji, ele nem percebia que ele estava dirigindo, que ele chegou a dirigir por 18 horas feliz, sem um pingo de cansaço no corpo. E antes dele ter alcançado essa iluminação, ele não conseguia dirigir 6 horas, 7 horas, a coluna doía, ele tinha muito estresse, muita chateação com a profissão dele, achava que ele não ganhava dinheiro suficiente, pegava clientes mal educados, clientes que não davam gorjeta para ele, que não tratavam bem. E depois que ele teve essa iluminação, a vida dele continuou aparentemente igual, porém ele estava mudado diferente, e aí eram pessoas sorrindo. Ele fala, aí só entrava gente sorrindo no meu táxi, muitas gorjetas generosas, e eu nem percebi nenhum tipo de cansaço, dor na coluna, meu corpo estava cheio de vitalidade, cheio de energia, e eu não vi o tempo passar. Eu fui me tocar que tinham passado 18 horas que eu estava dirigindo e levando e trazendo pessoas, depois que começou ali a anoitecer e eu vi, nossa, já tem um bom tempo que anoiteceu e eu tô aqui. Fui olhar o relógio. Então, deu para perceber que era uma pessoa comum, que tinha uma vida comum e voltou para a vida comum dele. E ok, então essa é uma das histórias. Outra história foi de uma mulher, ela era alemã e era mãe de 4 filhos, 4 crianças. E ela foi para a Índia conhecer o Papaji, e lá também se iluminou. E continuou sendo mãe, dona de casa, e perguntaram para ela, e quando seus filhos, eles fazem malcriação, aquela questão de criança, mãe, né? Como é que você lida com isso? E ela sorrindo, ela disse, é algo que dura só um momento.
eles fazem algo ali e já passou, passou. Não fica em mim, não gruda em mim. Eu não fico pensando sobre isso. Passou. É algo que acontece e passou, e passa. E aí, isso, eu lembro que na época eu coloquei em prática com o Max. Ele era menorzinho e ele fez uma malcriação no carro e brigou e falou algumas coisas enfim, estava com malcriação. Aí na hora me veio a raiva, me veio a vontade de repreender ele e brigar com ele de volta e eu lembrei. Aí eu parei e eu disse, já passou. Ele parou de fazer a malcriação dele, ele está só calado e passou. O momento agora tá tudo em silêncio. Aí eu passou. E eu fiquei em paz, uma paz inundou o meu ser. E quando eu percebi essa paz inundando o meu ser, na hora o Maxi olhou para mim e falou: "Mãe, me desculpa, não foi legal o que eu fiz. Desculpa, tá, mãe? Eu não queria ter falado isso." Então ele agiu de uma forma amorosa. Não precisou eu repreender, não precisou eu, olha, o que você está fazendo é feio, viu? Olha, muito feio o que você está fazendo. Não precisou. Eu deixei que aquele momento passasse como algo que não ia ficar grudado em mim, entendeu? Então eu entendi o que essa mulher quis dizer, eu entendi o que quer dizer no livro do Eckhart Tolle, do poder do agora. O Michael Singer também, que é outro mestre contemporâneo, de Alma Indomável, o livro dele, ele fala que a gente não tem que carregar entulho, não é ficar remoendo, ruminando as coisas, passou, o momento do agora não precisa carregar o peso do passado, e muito menos de um futuro que ainda a gente nem sabe se vai existir. E quando a gente permite que essa luz passe através de nós e as coisas não fiquem grudadas em nós, a paz encontra seu lugar e as pessoas à nossa volta também são atingidas por essa luz e se tornam benevolentes com a gente, se tornam amorosas com a gente, se tornam compreensivas com a gente. E isso foi o que eu percebi na prática e que eu ouvi esses casos, né, desses discípulos do Papaji falando. Então, onde que entra isso da mente não existir? Uma das jovens, era uma jovem, ela foi com o namorado dela para a Índia conhecer o Papaji, e ela sendo entrevistada ali, foi, assim, eu acho que o caso que mais me tocou foi esse dessa jovem. Ela sendo entrevistada e o repórter falando, mas o que que faz você estar sorrindo tanto? Ela não conseguia parar de sorrir. O rosto dela estava tão alegre e era como se ela tivesse saído de uma pegadinha, sabe? Quando você descobre, eu estava numa pegadinha, era tudo armado, e aí eu descubro, pegadinha do malandro, pegadinha, né? Aquela pegadinha da época do Silvio Santos, que todo mundo fica rindo no final, que descobre, era essa sensação que eu percebia que ela estava tendo, porque ela estava vendo algo que ninguém mais estava vendo. E aí o entrevistador falou assim, mas o que foi, como foi que você conseguiu atingir esse estado de iluminação? Como que Papaji te ajudou? Aí ela falou assim, ele foi me perguntando para eu seguir os pensamentos. E eu fui seguindo, peguei um pensamento e segui ele. E fiquei seguindo, seguindo, seguindo para onde que ele ia. E aí o Papaji perguntou, ele não vai, ele vai para onde? Aí ela, eu não sei, ele vai para a mente. Aí ela respondeu, ele vai para a mente. Ok, o pensamento está indo para dentro da mente, você está dizendo. Mas, onde está a mente? Aí ela ficou procurando, procurando, procurando. Onde está a mente? Sim, encontre a mente. E ela ficou procurando, 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 investigando internamente onde está a mente, tentando achar a mente. Aí o clique aconteceu e ela começou a gargalhar. E no vídeo, ela contando como foi a experiência dela, ela reviveu de novo e ela começou a gargalhar muito alto. KKKKK, eu descobri.
a mente é uma ideia, ela de fato não existe. Aí o entrevistador ficou intrigado, por que que a mente não existe? Aí ela é só um conceito, é mais um conceito dentre vários que existem. É uma ideia, é só mais um conceito, um pensamento. Um conceito mesmo, não é algo que é real, não é como um lugar que existe, de fato. É um conceito, não existe. E ela ria muito, feliz, um sorriso de alívio, um sorriso de quem descobriu qual era a pegadinha, descobriu a moral da história e ficava rindo. Então, eu fiquei intrigada com isso, fiquei, como que a mente não existe? Todo mundo fala da mente, a mente, os próprios mestres que ensinam a iluminação falam da mente. Como é que agora eles dizem, ao mesmo tempo que eles dizem, investiga a sua mente, limpe a sua mente, trabalhe a sua mente, eles dizem também que a mente não existe. Como é que eu vou trabalhar, investigar um negócio que não existe? E aquilo ficou dando um nó na minha mente. Até que teve um dia que eu estava em meditação, o Elson do meu lado, a gente sempre gosta de meditar juntos antes de dormir, ele do lado dele, eu do meu, e eu meditando. E eu comecei a falar, eu não sou meus pensamentos, eu não sou a minha mente, eu não sou meus pensamentos. Eu não sou a minha mente, eu não sou meus pensamentos. E eu continuei falando para entrar em estado meditativo e um clique aconteceu. Um clique que eu entendi por que aquela moça ria tanto. Eu não consegui parar de rir, porque eu entendi que não existia e que eu não era a mente nem os pensamentos, que eu não era nada daquilo que parecia existir, mas não existia. E aí eu comecei a falar, eu não sou meus pensamentos. Então, no início, eu comecei a falar só para entrar em estado meditativo. Eu não sou meus pensamentos, eu não sou meus pensamentos, eu não sou meus pensamentos. Até que eu não sou meus pensamentos, eu não sou meus pensamentos. Aí eu ria, e eu olhava para o Elson, Elson, eu não sou os meus pensamentos. Uhul! Era uma leveza, uma liberdade indescritível. Eu não precisava carregar a identificação, nenhum tipo de conceito, nenhum tipo de pensamento, identificação com nenhum dos pensamentos. Realmente. Então, o que eu consegui perceber por experiência própria do porquê que os mestres falam que a mente não existe? É que a mente não é como um lugar, não é o nosso cérebro, né? O cérebro é só uma representação do processo mental. É que não é um lugar. O que acontece? Existem pensamentos, como nuvens, pensamentos que vão passando, e são de várias qualidades, de vários tipos de frequências vibracionais, esses pensamentos. E eles estão passando, passando, passando. Tem pensamento de frequência alta, que a gente diria que são positivos, que são agradáveis, que produzem sentimentos bons. Tem pensamentos de frequência mais baixa, dependendo dos seus graus, cada vez mais baixas, mais densas e densas, e cada vez mais altas, mais altas, mais altas. E esses pensamentos, eles vão passando. E aquilo que a gente chama de mente é um aglomerado desses pensamentos. Então, imagina quando se forma uma nuvem de chuva. Vão se juntando pequenas nuvenzinhas que estão carregadas de água, que vão se aglomerando, se aglomerando, se aglomerando, até formarem uma nuvem muito grande, pesada o suficiente para chover em um local. Então, aquela nuvem de chuva, ela é o resultado da aglomeração de várias nuvenzinhas pequenas. Então, aquilo que a gente chama de mente é o aglomerado de vários e vários e vários pensamentos
com frequências similares que se atraem e se juntam e ficam agrupados na nossa psique. Logo, a mente não é um local em si, é um agrupamento de pensamentos, não um local em si. Por isso que diz que o iluminado não tem mente. Por quê? O iluminado não aglomera pensamentos, não gruda nele, entendeu? É só no agora. E no agora é impossível ficar pensando. Você só pensa quando você está no passado ou quando você está no futuro. E no agora, a mente deixa de existir, porque na verdade ela nunca existiu por si só, sendo que aquilo que a gente chama de mente é um aglomerado, um agrupamento de pensamentos. Se eu não aglomerar, se eu não agrupar pensamentos, sumiu a mente. Não tem. Eu estou no agora, no presente. Estou leve. Estou plena. Não tem passado nem futuro. Pensamentos são de passado, sempre de passado. Até quando se pensa no futuro, é uma reverberação, uma repetição, é reencenar o passado. Por isso que entra ferramentas como Ho'oponopono, que vai limpar as memórias, porque o que a gente vai vivenciando é uma reencenação daquilo que já foi vivido antes, que fica grudado em nós. E quando o iluminado é iluminado, ele não agrupa pensamentos. Nada gruda nele, que nem a mãe que falava, é só um momento e passa. Não fica grudado, não fica ruminando, não pega o pensamento e fica se identificando com ele. E aí há a verdadeira liberdade. Você entende esse conceito do porquê esse título do nosso vídeo? É até provocativo para provocar que as pessoas cliquem e realmente sejam atraídas, intrigadas por esse assunto e comecem a investigar. Então não é o nosso cérebro, a nossa mente. Mente, a gente sim usa esse termo e vai sempre usar, por isso que é iluminada mente, referindo-se que a identificação que a gente tem com a nossa psique, o aglomerado de pensamentos, eu não sou isso. Eu sou uma consciência que não precisa aglomerar pensamentos. Eu não preciso guardar na gaveta os pensamentos. Se eu for transparente para a passagem da luz, o pensamento passa e vai embora. O pensamento passa e vai embora. O pensamento passa e vai embora. Por isso que diz que o iluminado não tem mente, porque não tem aglomeração de pensamentos sobre passado e futuro. E a mente só existe quando há passado ou futuro. Quando você está no agora, totalmente imerso no presente, no poder do agora, você não está pensando. Você só está fluindo com exatamente o que a vida está exigindo de você naquele segundo. E o agora não é o dia de hoje. O agora é o exato segundo onde tudo está se desenrolando. Quando nada gruda naquele segundo. Quando não fica o peso do passado no segundo. Ele é puro somente aquele segundo. Quando um artista está pintando, desenhando, não está tendo pensamento, está tendo só ali, ó, a concentração do pincel na caneta. É uma concentração naquilo que está sendo feito. Logo, fica sem mente e fica presente no momento presente. Então, quanto mais você praticar a presença, você também será uma pessoa iluminada, sem mente, totalmente consciente, presente no agora. A gente pode praticar através do estado de presença. Mas às vezes a gente dorme, né? A gente esquece e vai navegar pelas ondas da mente, que é o aglomerado de pensamentos. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio da nossa série Iluminadamente. Se você gosta desse assunto, quero te convidar para estar comigo no dia 7 de dezembro de 2025, agora, que a gente vai ter um retiro online sobre iluminação espiritual. Vamos ter práticas meditativas
autoinvestigativas, vai ter momento de interação, tudo pelo Zoom. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer a programação. Vai ser um dia inteiro comigo e com outras pessoas que também gostam desse assunto, especificamente sobre iluminação espiritual. Como viver uma vida livre do sofrimento mental, iluminada, feliz, plena, próspera e abençoada. Porque a gente nasceu para ser feliz, mas se a nossa mente não está em paz, a nossa vida também não estará. Um beijo da minha centelha para a sua e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz. Te vejo no próximo episódio da série Iluminada Mente.